Nesse vídeo nós vemos o Teorema de Green, o que ele diz e por que ele é verdade. Então nós partimos aqui de uma integral de linha. Vou escrever aqui a integral p dx mais q dy. E essa integral de linha pode ter partido, por exemplo, de uma integral de trabalho. Não necessariamente, mas pode ter partido de uma integral de trabalho. Força e deslocamento, aqui produto escalar, onde o campo vetorial f tem componentes p de x e y e q de x e y, e o meu caminho, ou a minha curva, é descrita pela função paramétrica com x e y, podem ser funções de t, por exemplo. Então, f de r, produto escalar, é o p multiplicado pela derivada do r, derivada do x, q de y. Então, pode ser um caso de uma integral de trabalho, mas não necessariamente. O que torna o teorema de Green possível é uma particularidade do caminho. Então é o caminho C, que é um caminho fechado. Então vou desenhar aqui um plano XY, eixos X e eixo Y, e um caminho, ou uma curva C, que seja contínua, ou pelo menos contínua por partes. Então vou dividir ela em três, uma parte que vem para a direita, depois sobe verticalmente, e depois retorna. Então essa é a minha curva C. Então vamos botar com extremidades aqui A e B. E que tanto faz se a extremidade for um ponto ou se for uma linha vertical, depois a gente vai ver. Desde que esse caminho seja fechado e simples, ou seja, ele não pode cruzar por ele mesmo, não posso fazer um caminho que seja em forma de 8. Se fizesse, eu teria que separar e chegar às mesmas conclusões, mas supondo que não seja aqui, que seja um caminho simples, o teorema de Green diz que já que esse caminho é fechado e dentro dele tem uma região, que eu vou pintar aqui suavemente e batizar de D, uma região D, eu posso resolver essa integral de linha como uma integral dupla na região D. Então uma integral de área aqui, onde dA é um elemento infinitesimal aqui desse espaço, então é um ΔX, ΔY, por exemplo. Está ali, eu desenhei o quadradinho dA. E o que vai aqui dentro é a própria função Q derivada em relação a x e a função P derivada em relação a y. É isso que diz o teorema de Green. E para demonstrar que isso é verdade, a gente tenta resolver a integral de linha, pode ser nesse caso genérico aqui, desse caminho que eu desenhei, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, para ver que chega no mesmo resultado. Então, para acompanhar isso aqui, você precisa estar familiarizado com a resolução de integrais de linha, mas também integrais duplas. Então, aqui, o que a gente vai fazer é comparar o que tem P na primeira integral com o que tem P na segunda. E depois o que tem Q na primeira integral da esquerda com o que tem Q na segunda. Então, eu vou escrever aqui para separar. Então ficou a integral de P dx, a integral de linha ao longo do caminho fechado, é igual à integral dupla dA do P derivado em relação a y. E daí, nessa região D. E daí a gente vai resolver pelos dois lados e ver que eu preciso desse sinal aqui, de menos, para que essa igualdade se mantenha. No caso do sentido anti-horário, né? Isso que a gente vai tentar ver. E do mesmo jeito que eu fiz a parte para Q, eu teria que fazer a integral de Q dy igual à integral dupla do Q derivado em relação a x dA. Então essa aqui na região D e da esquerda no caminho C. Essas duas demonstrações são equivalentes, né? É só trocar x por y e p por q, que a demonstração vale. Então vamos escolher uma delas, pode ser a primeira aqui, p dx, py dA.
e vamos tentar calcular primeiro a integral de linha. Então a primeira coisa que a gente tenta fazer é escrever essa integral de linha. Pode ser aqui, vai, integral p dx ao longo desse caminho C, dividindo essa integral, ou esse caminho, em 3 caminhos, cada um dos caminhos. Então vamos pensar aqui, ó. Primeiro o caminho 1, que eu estou fazendo aqui com uma pontilhada verde. Posso fazer uma setinha aqui também, que é o que eu coloco em C1. Então primeiro essa integral de linha ao longo de C1, p dx. Estamos fazendo pedacinho por pedacinho. Depois, ao longo desse caminho vertical aqui, ó, que eu estou fazendo de roxo, e chamando aqui de C2. Então a mesma integral ao longo de C2. E por último, o caminho de retorno, que eu posso chamar de C3 aqui, ó. Escrever aqui C3. Então agora um problema de integral de linha viraram 3, e o que eu preciso é parametrizar cada um desses caminhos para essa integral de linha virar uma integral de uma função só. Porque até agora P, que é a função de x e y, tem x e y misturados ali. Então começando pelo caminho 1, eu posso deixar o y como uma função de x, então eu deixo x igual a x ou x igual a t, tanto faz. E o meu y desse caminho 1 é uma função qualquer, vou chamar aqui g1 de x. Então, eu reescrevo essa primeira integral com p de x e y. Então, no lugar do x eu deixo o meu próprio x ou o meu t, e o y é essa minha função de x. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, ó, esse caminho ele é algum x quadrado ou seno de x, ele é alguma função de x. Eu posso representar essa curva aqui em 2 dimensões. Como x igual a x, derivada de x é 1, dx é igual a dx. Então, no lugar de dx, eu coloco dx aqui também. Estou resolvendo essa integral de linha. O caminho começa com x igual a e termina com x igual a b. Então, está feita a primeira parte da integral. Na segunda, em que o caminho é C2, eu fiz uma reta vertical para mostrar que tudo que for reta vertical é como se fosse um ponto. Porque eu digo que o x, para essa integral de linha, né? Que o x é igual a b, por exemplo, nesse caso, é um valor constante. E independente do que seja o y, vou dizer y igual a t, ou y igual a y, é a única variável agora. O meu dx, como o x é constante, a derivada é zero. Então não tenho dx. Então esse meu dx aqui é zero, então a segunda parte, ou a segunda integral, dá zero. Aí nós resolvemos a terceira, ou parametrizamos a terceira, em que o x é x e o g2, ou o y dele, já falei, né? O y é igual a uma outra função de x que eu vou chamar de g2 aqui, ó. Aí o jeito mais correto seria fazer, já que o C3 volta de B até A, o jeito correto seria fazer, então, menos a integral com menos C3. E daí sim, nesse caso, eu poderia dizer que o x vai de A até B. Mas eu obtenho o mesmo resultado se eu simplesmente usar minha parametrização aqui. Então, o x é o x e o y é a função de x que descreve aquela minha curva. A mesma coisa, x é x, dx, dx. E a orientação, ponto inicial e final, vão ser os pontos iniciais e finais da curva. Então, o x, que é o meu parâmetro, começa em B e termina em A. É a mesma coisa aqui, ó. Tá? Aí, se eu quisesse escrever essas duas como na mesma integral, eu poderia escrever essa segunda parte, isso aqui está entre parênteses, né? Só uma lembrança que eu fiz, que é a mesma coisa que eu teria feito aqui. Essa segunda eu posso escrever que é a integral de A até B, inverter os limites de integração aqui, e isso
me forçaria a inverter o sinal da integral. Seria a mesma coisa. Tá? Então, as duas coisas que eu fiz aqui em parênteses chegariam no mesmo resultado. E esse resultado, agora eu vou escrever tudo dentro da mesma integral. Integral, opa, pulou aqui, de A até B, com P de x dx, mais... Ah não, agora menos, né? Esse menos azul ali. Menos P de x e y, com o dx aqui, verde e amarelo. Então, em verde ficou x g1 de x. Em amarelo aqui ficou x g2 de x. Pronto, resolvemos esse lado esquerdo da integral aqui, ó, esse aqui. Então o que a gente precisa fazer agora é resolver essa mesma integral pelo lado direito do teorema de Green e ver se a gente chega no mesmo resultado. E eu espero que a gente chegue no mesmo resultado porque o teorema é válido, né? Temos que demonstrar que ele é válido. Então o que a gente vai fazer agora, eu vou vir com o papel um pouco mais para cá, é resolver essa integral aqui como uma integral dupla. Opa, o que aconteceu com a caneta? Como uma integral dupla. E para isso a gente precisa mapear o x e o y nessa região D. Então na região D, tanto o meu x e o y tem intervalos. E eu vou começar aqui a mapear essa região com o y. Então eu estou dizendo que o y desses quadradinhos aqui, esses quadradinhos todos, integrais duplas, vem desde a curva de baixo, que é a curva verde, até a curva de cima, que é a curva amarela. Então o meu y desses quadradinhos, essa segunda dimensão, dimensão y, vai da curva que eu já descrevi com g1 de x, até a amarela, que é g2 de x. E se a gente já cuidou do y, basta considerar a variação do x, que vai de A até B. Então, respeitando esses limites, variando o y da função verde até a função vermelha e o x de A até B, eu tenho toda essa minha região D. Então, essa minha integral dupla de P derivada em relação a y, agora ela é uma integral dy dx, que é como eu descrevi o meu dA, meu elemento infinitesimal de área aqui. Com o y indo de g1 de x até g2 de x. E daí, quando eu terminar essa, eu resolvo a integral dx, que é de A até B. A gente vai escrever já o sinal de menos para ver que é ele que garante a igualdade entre os dois lados da equação. Então a primeira coisa é que esse p de x, eu estou escrevendo p sub y, mas na verdade ele é um p sub y, ele na verdade é uma derivada de p em relação a y. Então se a função está sendo derivada em relação a y, depois integrada em relação a y, o próprio resultado da integral de dentro é o p. Só que o p é uma função de x e y, e eu preciso substituir em y, que é quem eu estou integrando, os limites de integração, que é g1 de x e g2 de x, na integral de dentro. Então vamos baixar um pouco mais e escrever isso na integral de dentro. Então, substituindo o limite superior no lugar de y, eu tenho aqui p de x, o x eu deixo como está, e deixo o y como g2 de x. Menos a mesma função, p, com x como está, e o y g1 de x. Limites superior e inferior da integral. Aqui. E agora eu ainda teria que resolver a integral de fora, que é a integral de A até B, com esse dx aqui. Ficou um pouco torto, mas você pode comparar agora essa integral que a gente resolveu pela integral
na região D e a integral de linha. Então, essa aqui e essa. Ou seja, resolvemos os dois lados da igualdade. E esses dois lados deram igual graças a esse sinal de menos aqui, ó. Porque a parte em amarelo ficou negativa aqui, ó. G, P de X, G de Y. Tá aqui, ó. Esse sinal de menos tá aqui na primeira. E a segunda, que é menos, menos, fica mais, é essa aqui, ó, positiva. Ficou igual também. Então pronto, demonstramos. Espero que você tenha acompanhado aqui. Que esses dois aqui são iguais. O que mudaria se esse caminho não fosse sentido anti-horário? Se ele fosse horário, na hora de escolher as parametrizações, o que eu fiz para a função amarela, que eu tive que fazer que ela começa em B e termina em A, seria feito para a função verde. Então eu trocaria o sinal de toda essa expressão, toda essa integral de linha. Toda essa integral de linha, se eu tivesse mudado essa orientação, seria com sinal oposto aqui. Então não apareceria esse sinal de menos aqui, não seria necessário. Que é o que acontece quando eu faço a demonstração com Q de Y e QX de A. Aqui o raciocínio é o mesmo. O cuidado que tem que ter é que agora a integral é dx dy. Então o que aqui eu mapeei o y como intervalo, uma função de x e função de y, agora teria que ser diferente. Então, fazendo a outra parte da curva, seja a região como for, eu começaria com os meus elementos infinitesimais dessa função, que é aqui, que é uma função de y, x igual a uma função de y, então g1 de y, e aqui g2 de y. Ou seja, trocaria tudo o que eu fiz com x por y, tudo que eu fiz por y por x. Seria a mesma demonstração. Pode ficar de exercício para você tentar fazer e ver que isso realmente é válido. Até que não foi tão longa, né? Uma demonstração longa, eu precisava que o vídeo fosse longo. Espero que você tenha acompanhado aqui e nos próximos vídeos a gente vai aplicar esse teorema e tentar resolver alguns exercícios.